Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos fazer uma live hoje, vamos tratar de alguns assuntos muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Vamos dar um tempinho e nós já iniciamos a nossa live. O convite já está sendo feito a todos. E eles estão avisando a todo mundo e nós já vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Olá, Vanderleia, boa noite, tudo bem? Vamos já iniciar a nossa live. Ok. Eu gostaria de fazer a vocês bem-vindos e bem-vindas a essa jornada que nós estamos iniciando hoje, e é uma jornada que vai ajudar você, assim como me ajudou, a transformar a minha vida, para que a gente consiga mudar padrões. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Eu tinha comentado com vocês antes que eu ia fazer a liberação de um curso, e essa jornada ela vai dar a introdução para esse curso, por isso que é tão importante conversar com vocês hoje. Então eu gostaria de fazer a todos vocês bem-vindos e bem-vindas à Jornada da Virada. Hoje nós vamos dar esse primeiro passo em direção a essa transformação de vida, e uma transformação de vida familiar e emocional, e uma transformação que ela vai acontecer de dentro para fora. Hoje eu quero mostrar porque apenas entender o passado, por mais importante que seja, não é suficiente para romper os ciclos familiares. Você vai entender qual é o passo que realmente traz liberdade emocional, mesmo para quem já tentou de tudo. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Farias, também conhecido como Taizanga Ryutoko. Eu sou Shisho em Mindfulness Zen, terapeuta integrativo, sou psicanalista e neurocientista. Mais do que títulos, eu vivi na pele alguns dos ciclos mais difíceis que um ser humano pode enfrentar, e depois de muitos anos buscando respostas, eu criei um método comprovado para poder romper esses padrões familiares e transformar a relação conosco mesmo e com a família. Essa live de hoje, ela tem um tema muito importante, porque só tentar entender o passado não basta. O erro que te prende no ciclo familiar e a virada com atenção consciente. Se você já percebeu que só entender o passado não muda a sua história, comenta aqui pra gente. Eu já vivi isso. E compartilha essa live com alguém que você sente que está preso nos ciclos familiares. Antes da gente continuar, eu queria falar para vocês o que é essa questão de estar preso no ciclo familiar. Nós temos uma série de situações em que a pessoa às vezes ela não consegue dar um passo para frente, fazer algumas coisas. Por quê? Porque ela está presa ao ciclo familiar dela. Sendo mais claro, imagina que eu tenho um paciente, por exemplo, que a família toda dele ou é engenheiro ou é médico. E ele queria ser padeiro, ele queria ser dono de uma padaria. E a família simplesmente o abandonou, ela deixou ele completamente de lado. Por quê? Porque ele não queria seguir a ideia que a família tem de como deve ser o futuro. Ele queria fazer diferente. Ele queria ter a liberdade de escolher.
Então, as pessoas não conseguiam escolher, ele não conseguia escolher, até que ele teve a felicidade de tomar essa decisão, de falar, não, eu vou fazer, e fez. Hoje ele tem uma rede de padarias e uma pessoa que é realizado com aquilo que gosta, faz aquilo que gosta, mas primeiro ele precisou lutar contra esse ciclo familiar, esse padrão que envolve todo mundo. Muitas vezes a pessoa ela tem o desejo de estudar algo, de aprender algo, ou de viver uma vida diferente, mas normalmente se você não segue o padrão que a família determina para você, a família acaba excluindo você. Então é vencer esse ciclo, né? Lembrando que vencer o ciclo familiar, mudar e transformar isso, não é abandonar a família, é tomar uma decisão de conseguir mudar a sua vida e fazer algo melhor por você mesmo, sem ter medo. Ter a vontade e o desejo e a decisão de tomar as rédeas da sua vida e conseguir fazer isso. Se libertando de abusos familiares, que infelizmente são muito comuns na vida de muitas pessoas. Então, eu gostaria de começar com vocês fazendo 3 perguntas. A primeira delas é: o que leva tantas pessoas, e talvez você, talvez alguém da sua família, a repetir padrões do passado, mesmo conscientes de que aquilo faz mal? O que leva tantas pessoas, talvez você, talvez alguém da sua família, a repetir padrões do passado, mesmo consciente de que aquilo faz mal? Nós vemos algumas situações em que as pessoas elas têm alguns comportamentos, esses comportamentos eles se repetem ao longo das gerações. E mesmo sabendo que aquele comportamento está errado, a pessoa ainda continua repetindo aquilo, achando que aquilo está certo. E isso é uma coisa importante de se saber. Então, imagina, eu vou dar um exemplo para vocês da minha família, tá? Que eu acho que é o mais próximo que eu tenho e é o que eu posso falar com propriedade. Então vocês imaginem, o meu tataravô foi uma pessoa que teve relacionamentos extraconjugais. O meu bisavô teve relacionamentos extraconjugais. O meu avô teve relacionamentos extraconjugais. O meu pai teve relacionamentos extraconjugais e o meu irmão também. Eu sou casado há 15 anos. Não tenho esse comportamento. Por quê? Porque eu entendo que isso é um comportamento errado. Mas quando eu era criança, eu escutava assim: não, isso é normal, sabe por quê? Porque você é homem. Então, as pessoas elas têm um comportamento que é horrível, porque você não ter fidelidade no casamento é algo horrível. Por quê? Porque você está trazendo infelicidade para você e para a pessoa que você vive com ela. Mas ainda assim, as pessoas seguem esse comportamento como se fosse alguma coisa normal. E a justificativa é: é porque é homem. Então tudo bem, pode fazer. Ou a pessoa tem um comportamento agressivo e ela fala: não, sabe por quê? É porque é da região onde eu vim. Lá todo mundo é assim mesmo. Então muitas vezes as pessoas elas têm alguns comportamentos que são ruins, mas elas acham, na mente delas, que isso está correto, que é assim mesmo que ela tem que agir. Quando na verdade não é. A pessoa não tem que agir daquela maneira. A outra pergunta é: por que só compreender a origem das dores familiares, por mais que traga clareza, parece não ser o suficiente para mudar de verdade? Vou repetir. Por que só compreender a origem das dores familiares, por mais que traga clareza, parece não ser suficiente para mudar de verdade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes nós temos a consciência, né, a consciência racional, intelectual,
de que alguns comportamentos que existem dentro da nossa família são ruins. E esse conhecimento racional e intelectual muitas vezes não é suficiente para conseguir nos fazer mudar. E por que não é suficiente para nos fazer mudar? Porque às vezes, e na verdade na grande maioria das vezes, você apenas ter um conhecimento racional e intelectual de algo não faz você mudar. E por que não faz você mudar? Porque você não tomou ainda uma ação para poder mudar. Você não tomou essa ação. Então, como eu comentei com vocês, eu também sou neurocientista. A neurociência, ela estuda um assunto que chama plasticidade neuronal. E a plasticidade neuronal, ela é assim, ela fala que para que uma ação mude, um hábito mude, você precisa ter repetições constantes. Ok? Então, muitas pessoas têm comportamentos ruins. Por quê? Porque eles passam durante muito tempo caminhando por um caminho, repetindo aquela ação, até que aquilo vira um hábito. E às vezes um hábito ruim. Então, para você mudar esse hábito, os hábitos que nós temos na nossa vida, para nós transformarmos a nossa vida, nós precisamos começar a criar hábitos para mudar a nossa vida de verdade. E essa mudança, ela só acontece quando você repetidamente toma ações para a mudança. Se você não tomar ações para a mudança, não vai resolver. Então, qual é a grande questão? Entender de forma racional não traz mudança. Entender de forma racional me faz compreender o problema que eu tenho. Mas para mudar de verdade, eu preciso trabalhar com relação a isso. Tem pessoas que fazem terapias, leituras, conversas, e nada disso gera mudança. Por quê? Porque nós temos lá na nossa mente neurônios que ficam fofocando um com o outro. E enquanto esses neurônios que fofocam um com o outro não entenderem que você está repetidamente tomando uma ação para mudar algo na sua vida, você não irá mudar. A próxima pergunta é: qual a diferença entre analisar o passado e realmente conseguir romper o ciclo na prática, no cotidiano? Qual a diferença entre analisar o passado e realmente conseguir romper o ciclo na prática, no cotidiano? É exatamente isso que nós estamos falando agora. Para que você consiga mudar, romper esses ciclos que nós temos nas famílias, você precisa de fato tomar ações. Então, apenas conhecer não adianta. Então, eu gostaria de saber de vocês, e vocês podem comentar aí, quem é que já passou por isso? Quem é que já tentou mudar algo e parece que ela está presa a determinados costumes ou ações que são repetições de coisas familiares e não consegue mudar isso? O que mais te prende para você não conseguir mudar? Para você não conseguir transformar a sua vida? Mudar a sua vida profissional, mudar a sua vida familiar, mudar a sua vida amorosa? O que te prende? Qual é o comportamento repetitivo que te prende e que você não consegue seguir adiante? Coloquem aí no chat para a gente ver. É muito importante nós entendermos que esses padrões familiares, eles acabam prendendo as nossas ações e nós acabamos não conseguindo viver uma vida normal. Nós vemos, por exemplo,
situações em que a mãe ela acaba tomando ou querendo tomar o lugar até da própria esposa. Em situações onde na verdade a esposa deveria ser o centro, o foco, a mãe acaba entrando ali. Então nós vemos isso acontecer demais. E muitas vezes a necessidade de pertencimento acaba prendendo você e você não consegue ir adiante. Você não consegue se libertar daquilo, você não consegue parar com aquela situação e ir adiante, conseguir fazer algo. Então isso é uma coisa muito séria. E é por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e verificar se de fato há na nossa vida, no nosso comportamento, esses padrões repetitivos. E como é que a gente consegue enxergar isso, gente? Existe uma coisa chamada atenção consciente. Nós vamos falar sobre isso. Eu venho repetindo isso, na verdade, aqui já no canal há bastante tempo, mas agora que nós vamos entrar com o curso, eu vou falar disso com muito mais propriedade, e é por isso que é importante agora a gente, de fato, quem quer mudar a vida, quem quer de fato ter a liberdade de tomar decisões sem se sentir frustrado, sem se sentir culpado, porque muitas pessoas sentem culpa. Por quê? Porque querem tomar algumas decisões, mas vão contra aquilo que a família acha que é bom. E como ela não quer magoar a família, porque ela quer pertencer, né? A necessidade de pertencimento é muito grande. Então ela prefere se anular como pessoa a tomar uma decisão que vai trazer felicidade e bem-estar à vida dela. E hoje eu quero mostrar para vocês por que adotar a atenção consciente pode romper esses padrões que às vezes anos de análise racional não conseguem resolver. Então, quando você começa a utilizar a atenção consciente para poder mudar a sua vida de verdade, existem alguns benefícios que a atenção consciente já traz. O primeiro benefício que ela traz é que quando você alia autoconhecimento à prática diária, você sai do ciclo só intelectual, é só o mental, e você começa a criar novas conexões emocionais e comportamentais. Então, é muito importante quando você começa a utilizar a atenção consciente que você sai desse ciclo intelectual, dessa coisa de que, eu sei que isso não é bom. Tudo bem, você sabe que não é bom, mas você precisa tomar uma ação para mudar a sua vida. Você precisa tomar uma ação para ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida mais feliz e para ter uma vida mais completa, mais inteira, sendo dono das suas ações. E é justamente isso que acontece quando você começa a utilizar a atenção consciente. O segundo benefício que você tem é que esse método de atenção consciente, ele cria uma mudança real. Por quê? Porque ele atua no corpo, ele atua nas emoções e não só na sua mente racional. O que eu estou conversando com vocês é ciência aplicada, gente. Não é uma teoria, tá? Quando você usa a sua inteligência emocional, quando você usa a atenção consciente, ela mexe em todo o seu corpo. Ela mexe nas suas emoções. E por que ela mexe nas suas emoções? Vamos pensar nisso. Porque quando você utiliza a atenção consciente, você começa a olhar para você de verdade. Você começa a olhar para você e falar assim, olha, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por esse mal-estar? O que está acontecendo? Por que eu não tenho o direito de ser feliz? Por que eu não tenho o direito de tomar uma ação e de tomar as rédeas da minha vida e poder fazer as coisas que eu preciso? E é nesse momento
que você consegue perceber o porquê que a atenção consciente ela te traz tanto bem-estar. Por quê? Porque as pessoas elas vivem anuladas de si mesmas. E a atenção consciente ajuda nisso. O terceiro benefício que você vai ter é, se você continuar só analisando e não agir, vou dar um spoiler para vocês. Um spoiler do curso. O ciclo ele se repete. Se você só analisa o problema, mas você não toma uma ação para a resolução, o ciclo só se repete. O cérebro, ele precisa de experiência, não só de reflexão. Então nós precisamos agir. Nós precisamos, através da atenção consciente, enxergar a nós mesmos e entender que apenas saber que nós estamos vivendo esses padrões repetitivos e que a gente está se anulando por causa da família, isso não vai trazer mudanças. Lembra que eu falei para vocês a respeito de plasticidade neuronal? O cérebro entende que os hábitos, as mudanças, elas são criadas quando você tem ações repetidas e constantes. Então você precisa o tempo todo agir. E é isso que nós precisamos fazer. O quarto benefício que nós temos é: qual é, então, o melhor momento para que você comece a fazer isso? Para que você comece a utilizar a atenção consciente para poder mudar, transformar a sua jornada. Qual é o melhor momento? Eu digo para vocês, o melhor momento, ele é agora. O melhor momento não é depois da sua próxima crise. O melhor momento para você mudar a sua vida, ela é agora. Do jeito que você está. Sem mudar nada. Agora é o melhor momento. Se você esperar um momento perfeito, um momento onde você vai estar completamente equilibrado, um momento onde você vai estar completamente realizado, totalmente feliz, você só vai adiar a virada da sua vida. Então, é muito importante que a gente compreenda que é preciso mudar. E que essa mudança tem que acontecer agora, não depois que nós estivermos ruim novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já sentiu que sabia o que fazer, mas na hora H, na hora de agir, a pessoa travou? Quem aqui já sentiu isso? Que a pessoa sabia o que fazer, mas na hora de agir, na hora dela fazer o que era necessário, ela simplesmente trava e ela não consegue sair do lugar, ela não consegue agir. Comenta aqui como é que foi essa experiência para vocês. Muitas pessoas sentem isso. Elas estão na vida, tentando resolver algumas coisas, e aí na hora que você precisa fazer, parece que alguma coisa trava a sua cabeça, trava a sua mente e seu corpo, você fica paralisado. Não é de medo, é simplesmente você não consegue tomar uma ação e você para. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu tô aqui enquanto o pessoal tá aqui comentando. Eu vou dar um oi aqui para todo mundo. Gessé, Lurdinha, Maria das Graças, José Pereira, Verbo Inusitado. Desejo-lhes uma boa noite, Luiz e demais crianças. Boa noite para você também. Obrigado por curtir a live. Pessoal, enquanto o pessoal está respondendo, se vocês quiserem compartilhar a live com quem precisa dessa mudança, precisa mudar a vida, compartilhem, tá? Mandem lá. Então, gente, enquanto o pessoal vai respondendo, deixa eu comentar com vocês sobre uma situação que aconteceu.
Nós temos muitos pacientes, né? E eu queria falar para vocês uma situação que aconteceu não com o paciente, mas comigo mesmo. Muitas vezes a gente tenta... uma vez eu estava numa situação bastante complicada, familiar, e eu precisava tomar uma ação. E é uma coisa muito difícil, porque assim... eu acho que eu até já comentei isso com vocês uma vez. Quando eu era jovem, bem jovenzinho, 14, 15 anos, eu sentia vontade, eu sempre tive muita vontade de ir para os Estados Unidos e aprender inglês. E a vida inteira eu escutei que eu era uma pessoa deslumbrada e que eu não sabia de nada e que eu não tinha que fazer nada porque eu não era nada, eu não era ninguém. Então eu escutava isso muito, 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 muito. Aí o tempo passou e eu era membro de uma instituição, e essa instituição ela tem uma faculdade nos Estados Unidos e eu podia estudar nessa instituição nessa faculdade, porque eu era membro dessa organização. E aí eu tentei ir para lá para poder estudar, mas a minha família de novo bloqueou todas as minhas ações. Aí eu tentei estudar pedagogia, porque eu queria ser professor de história, porque eu amo história. Então eu queria ser professor. Aí ser professor, o que eu escutei, né? Ser professor é profissão de vagabundo. É profissão de quem não tem nada o que fazer. Então, muitas vezes, por mais que a gente tente tomar algumas ações e fazer algumas coisas, a família, ela acaba tolhindo você, literalmente, das coisas que você quer fazer. Como se você não soubesse o que você gosta ou o que você quer para você. Como se você não tivesse discernimento para saber que, olha, eu quero isso porque eu gosto disso. Eu quero trabalhar com isso, eu quero aprender isso. E o que é interessante de tudo isso? Depois de um tempo, aí eu me casei, saí de casa, daí eu fui cuidar da minha vida, e daí eu fui estudar, daí eu fui aprender, fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação. E aí eu fiz algumas pós-graduação. E o que é mais interessante de tudo isso é que eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão mais velho hoje mora nos Estados Unidos. E ele fala assim pra mim: quando você era jovem, você falava que você queria vir pra cá e a gente fez de tudo pra você não vir. E aí eu dei risada, eu falei: fez. Eu falei: mas e aí, como é que você tá aí? Aí hoje, por conta de todas essas situações que estão acontecendo no país e no mundo, não está muito agradável, né? A convivência nem a presença de pessoas nos Estados Unidos, brasileiros de maneira mais particular. Mas o que eu quero comentar com vocês é que muitas vezes a gente simplesmente não faz, a gente simplesmente para. E aí, tudo aquilo que você tem desejo de fazer para você crescer, para você se desenvolver, coisas que você gosta de fazer, você acaba não fazendo. Por quê? Porque a família vai lá e corta você. Ela simplesmente fala. Eu escutei uma frase que eu achei muito séria, assim. Eu tenho filho, eu tenho filha, para quê? Para me servir a hora que eu quero. Não interessa se a pessoa está trabalhando, não interessa o que ela está fazendo. Na hora que eu quero, tem que vir aqui. Ou seja, a pessoa, ela acha na mente dela que ela pode dispor da nossa vida como se a nossa vida pudesse ser, alguém pudesse pegar ela e fazer, né, tirar a gente, agora eu quero você aqui, agora eu vou pôr você ali. Não interessa se vai atrapalhar no seu trabalho, não interessa. Então, e muitas pessoas vivem esse tipo de situação familiar, em que a vida da pessoa, ela é simplesmente
Você simplesmente tem a sua vida tomada sem a sua autorização. E é justamente sobre isso que nós precisamos pensar, raciocinar e utilizar a atenção consciente para poder entender. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. E muitas pessoas não conseguem ter crescimento financeiro, de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa ela vive presa a uma fidelidade invisível, a um pertencimento que não deixa ela tomar outras ações. E por mais duro que possa ser a gente ter que olhar para nós mesmos e enxergarmos isso, é extremamente importante a gente entender que esse tipo de relacionamento familiar, ele não é bom. É um relacionamento tóxico. É um relacionamento que acaba trazendo muitos problemas. Mas e aí, muitas pessoas, quando a gente conversou a respeito disso, já porque eu já conversei com outras pessoas, eles falaram assim para mim, olha, eu entendo, né? Eu entendo isso que você está me dizendo. É importante, de fato, a gente ter uma atenção consciente, a gente compreender a nossa vida. Eu entendo tudo isso. Mas, assim, eu já tentei de tudo para poder mudar isso. Então, por que agora vai ser diferente? Né? Por que agora? Depois de eu ter tentado muitas vezes sair desse ciclo, sair desse ciclo repetitivo, né? de sofrimentos e de estresse e de todo esse abuso psicológico. Depois de tudo isso, e eu já ter tentado de tudo para poder resolver, por que agora vai ser diferente? Então, assim, eu queria dizer para você que eu entendo esse sentimento que você está passando. Mesmo. Porque eu vivi muitos anos assim. Eu fui cético, eu tive medo. Eu achei que eu nunca ia conseguir. Nunca. Eu nunca achei que eu fosse conseguir sair desse ciclo repetitivo de ações e conseguir, por exemplo, ter uma família. Meu irmão, por exemplo, não tem uma família. Ele não tem. Ele já teve algumas esposas, mas ele não consegue ter uma família. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é sobre força de vontade. É sobre o método certo. Como eu comentei com vocês, a neurociência ela mostra que para você reprogramar padrões inconscientes, você precisa de prática repetida, não só reflexão. Então, só entender não muda o cérebro. Essa mudança verdadeira, ela exige uma ação nova, experiências novas. Ela exige coragem da nossa parte, de tomar uma ação e de fato tomar as rédeas da nossa vida e mudar. E não é culpa sua se você fracassou antes. A maioria dos métodos, normalmente, ele só foca em análise, não em vivência diária. E comigo também foi assim. Só quando eu comecei a praticar diariamente, mesmo sem acreditar. Porque no começo, gente, de verdade, eu não acreditava. Eu falava, tudo bem, então eu vou usar agora a atenção consciente e isso vai funcionar? Muitas vezes a gente é cético com isso, a gente não acredita. E eu também não acreditava. Por quê? Porque eu já estava tão machucado por dentro que eu falei, vai funcionar mesmo? Será que vai dar certo? Mas aí, quando eu comecei a utilizar
é quando esse ciclo começou a se romper de verdade. E eu tenho certeza absoluta que se isso foi possível para mim e para outras pessoas que já vêm utilizando esse método, para você também pode ser. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre o jeito errado de fazer isso, que é o jeito que a gente não quer fazer, tá? O jeito errado de você usar a atenção consciente é buscar só respostas racionais e esperar que só conversar sobre o passado resolva. Então, gente, por experiência própria e por centenas de pessoas que utilizam esse método, apenas buscar respostas racionais não funciona. Eu vou conversar sobre o meu passado e aí eu vou desabafar. Muitas pessoas falam isso. Eu vou desabafar, daí eu melhoro. Não, na verdade não melhora. Na verdade, só falar sobre o passado não vai trazer alteração nenhuma na sua vida. Outra coisa que também é errada é você ficar preso na sua dor, tá? No problema que você tem, e você começa a terceirizar a sua mudança. O que é isso? Olha, quando o meu terapeuta me ajudar, eu melhoro. Quando minha mãe me ajudar, eu melhoro. Quando meu parceiro, minha parceira, meu esposo, minha esposa me ajudar, eu melhoro. Quando meu amigo lá me ajudar, eu melhoro. Então, nós tiramos de nós mesmos a responsabilidade de mudar e transferimos para o outro o poder de nos trazer melhora. Isso é errado. Isso nós não devemos mais fazer. E qual é o resultado? Outro spoiler do curso: o padrão se repete. Se nós terceirizamos a nossa dor, a nossa mudança, se nós terceirizamos a mudança, o que acontece é que o padrão se repete. Por quê? Porque nós não estamos tomando ação nenhuma para mudar a nossa vida, e o que vai acontecer é que o padrão vai se repetir, e uma vez repetindo, nós vamos ter problemas. Agora, qual é o jeito certo de fazer isso? O jeito certo de fazer isso é você praticar atenção consciente de forma progressiva diariamente. Então, o que você vai fazer? Você vai começar pequeno, com ações mais simples, e você vai progredindo dia a dia. A minha sugestão é que, inicialmente, a gente consiga parar 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite. Nós precisamos parar esses 10 minutos e fazermos uma coisa chamada respiração consciente. Então, como é que funciona isso? Você vai sentar bonitinho, tenta manter as costas mais eretas possíveis para você não ter dor nas costas. Não deixe a cabeça muito inclinada, porque senão você pode ter dor de cabeça, dor no pescoço, nos ombros. Você pode deixar as mãos soltas sobre as coxas, você pode deixar uma mão sobre a outra se você desejar, uma posição que te deixe confortável. Luiz, precisa de tudo isso? Então, se você estiver deitado, a probabilidade que você vai ter é de dormir. Mas se tem problema se você estiver deitado, Luiz, eu não consigo sentar, eu estou deitado só. Eu posso fazer meditação consciente? Pode sim. A probabilidade, por exemplo, se eu ficar muito tempo deitado, é que eu vou acabar dormindo. Então o ideal é que você sente e que você tenha atenção no que você está fazendo. Atenção no seu corpo. Ok? Então, desculpem, você vai fazer 3 respirações profundas, respirar mesmo, inspirar e expirar. E mais uma vez. E depois você vai respirar pelo nariz. Luiz, eu tenho carne esponjosa, eu não consigo respirar pelo nariz, eu respiro de boca aberta, tem problema? Não tem problema. O importante é que você faça isso. Esse é o início. Eu vou explicar por que isso, tá, gente?
Luiz, o que tem a ver eu respirar e observar minha respiração e mudar minha vida? Vou explicar para vocês. Importante. Enquanto você estiver sentado esses 10 minutos, você vai respirar pelo nariz. Então, cada vez que você inspirar e expirar, você vai contar 1. Então, 1, 2. Não precisa falar isso alto, tá, gente? É só contar mentalmente. Então, se você perceber, e vai acontecer, que você não está mais prestando atenção na sua respiração, volta e começa a contar de novo. E volta para o 1 de novo. Luiz, por que isso é importante? Agora eu vou explicar por quê. Esse exercício, como eu disse para vocês, a mente ela consegue fazer mudanças quando você repetidamente exercita ela. Se você repetidamente tomar uma ação, depois de um tempo aquilo vira um hábito. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o quanto de verdade a gente consegue olhar para a gente de forma clara e real. Eu consigo olhar para mim, eu consigo enxergar o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim, eu consigo enxergar tudo isso. A grande maioria das pessoas não consegue fazer isso, e a grande maioria mesmo. Então por que é importante a gente respirar? Por que é importante a gente aprender a observar a nossa respiração? Por quê? Porque a gente está treinando a nós mesmos a olhar para nós mesmos e a prestar atenção no que está acontecendo conosco. E nós não temos esse discernimento. Luiz, é sério isso? É sério isso. Por quê? Porque eu sempre falo que a coisa mais difícil que nós temos é de nos olhar no espelho e falar assim, olha, o que você está fazendo está errado, cara. Isso aqui não é bom. Nós não temos essa coragem. Nós não temos isso. Por quê? Porque a gente não tem o costume de se olhar. E as pessoas que se anulam, elas se olham menos ainda. Então, o primeiro exercício é este. É nós fazermos isso. Parar, coluna ereta, o pescoço, a cabeça encaixada nos ombros ali, certinho. Nem muito para baixo, nem muito para cima. Você pode permanecer de olhos abertos se você quiser. Eu aconselho a ficar de olhos abertos, mas se você quiser ficar de olhos fechados, também não tem problema nenhum. Então, começar a prestar atenção na sua respiração. E coloca o relógio para despertar 10 minutos. Então, passou os 10 minutos, muito obrigado, vamos cuidar da vida. Levanta, vamos trabalhar. Durante o dia, é importante, eu já comentei isso algumas vezes aqui, a gente precisa, durante o dia, a cada 1h30, 2 horas de trabalho, a gente parar 1 minuto e respirar. Isso vai fazer o quê? A gente sair do automático. Então, durante o dia, você vai fazer isso algumas vezes. Então, bota o reloginho para despertar lá. Nossa, Luiz, tudo isso? É, tudo isso. E por que isso? Porque esses micro hábitos, isso é um micro hábito, tá? É o que a gente chama de micro hábito. Esse micro hábito, ele vai te ajudar a você conseguir mudar isso na sua vida. A respirar, a aprender a se observar e a tomar atenção em você. Essa é a primeira coisa. Então, antes da gente falar sobre outros assuntos, que a gente vai falar nas próximas lives, que vão ser 2 lives por semana, a gente tem live hoje e vai ter live na quinta-feira. Então, nós vamos ter uma sequência de 10 lives no total. Tá? 2 lives por semana, e em cada semana a gente vai tratar de algum assunto diferente, voltado para essa virada da nossa vida. Então, é muito importante que a gente faça isso, tá? E eu gostaria de passar um pequeno desafio para vocês. Esse desafio é, por 7 dias, você vai tirar 10 minutos do seu dia, de manhã, e 10 minutos à noite, para você poder realizar essa prática que eu passei para vocês. E durante este processo
de meditação, né, de observação da respiração, que é um método de atenção consciente. Por que chama atenção consciente? Porque você está atento ao que de fato está acontecendo. Eu estou respirando. É isso. Então, se durante esse processo você perceber um padrão do passado, algum sentimento, tem pessoas que sentem muita raiva, tem pessoas que têm vários comportamentos diferentes. Para cada pessoa, isso é diferente. Então, se você sentir qualquer coisa assim, você só, quando terminar o seu período de meditação, só anota isso, sem julgar. Só anota. Tá? Eu não preciso que você acredite 100% nisso. Eu só preciso que você comece. O progresso, ele é muito mais poderoso do que a perfeição. Então, se você fala, Luiz, eu não acredito nisso, não tem problema. Eu preciso que você inicie, eu preciso que você comece, para que você mesmo veja, por você, quais são os benefícios e o tamanho da transformação que você pode ter na sua vida utilizando esse método. Se você decidir fazer isso hoje, então só comenta, eu topo. Coloca aí no chat e fala, eu topo. Isso não é um compromisso comigo. Isso é um compromisso com você mesmo. De que você vai fazer isso. De que você vai tomar essa ação, vai tomar as rédeas da sua vida para que você possa de fato mudá-la. Então vamos só recapitular. Lembrando, gente, o maior erro é achar que só analisar o passado vai mudar a história. O que transforma de verdade é experimentar o método dia após dia. Assim a gente começa a nossa liberdade emocional. Então, se fez sentido para você, salva, curte esse conteúdo, compartilha, deixa sua dúvida ou deixa sua experiência, tá? Se você se identificou nos comentários, porque isso é muito importante. Então, nos próximos episódios, eu vou mostrar como é que a gente consegue criar micro-rotinas. E, mesmo que a sua vida seja corrida, mesmo que ela seja cheia de desafios, mesmo que você, Luiz, mas eu trabalho demais, eu trabalho de noite, eu tenho 2, 3 trabalhos, não tem problema. Não importa como seja a sua vida, eu vou te mostrar como é que a gente pode criar esses micro-hábitos e mudar a nossa vida. Então, no próximo episódio, eu vou compartilhar um pouco da minha história, tá? Para vocês entenderem minha história real de superação, o que foi que eu fiz, o que eu precisei superar e como é que esse método nasceu, e porque ele não nasceu na teoria, ele nasceu na prática, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, fica comigo nessa jornada da virada. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima live. Tá bem? Uma ótima noite para vocês e um grande abraço, gente. Até lá!